E aí, gente, tudo bom? Bom, eu vou fazer essa gravação. Eu vou fazer essa gravação dando um pequeno resumo da primeira lei da termodinâmica, das transformações dinâmicas, e vou resolver alguns exercícios de problemas e questões relacionados à primeira lei da termodinâmica, tá? Bom, esse conteúdo de física do segundo ano, dentro do contexto da termodinâmica e da termologia, esse conteúdo ele é acumulativo. Então, para você entender bem esse pedaço da termodinâmica, você tem que dominar bastante bem, você tem que dominar bem as métricas da termologia, né? Então, quais são as métricas da termologia? Temperatura, volume, expansão térmica, contração térmica, entender que a energia é função da temperatura, que a gente tem a equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT. Você também tem que entender que o gás ideal tem uma equação que relaciona a sua pressão, o seu volume, sua quantidade de matéria, a sua temperatura com uma constante. Então, todas essas métricas elas serão utilizadas aqui na primeira lei da termodinâmica. Outra lei empírica que nós vamos utilizar aqui na primeira lei da termodinâmica é uma equação chamada Key-Macete. Bom, essa primeira página aqui, tá? Que você tem à sua frente, já é um pequeno resuminho dessas métricas que nós vamos utilizar. Beleza? Essa aqui é a primeira lei da termodinâmica, né? Primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela fala sobre a evolução e variação da energia interna de um sistema termodinâmico. Basicamente, você pode pensar um sistema termodinâmico como se fosse uma substância, onde eu preciso caracterizar essa substância descrevendo sua pressão interna, o seu volume e sua temperatura. Tá? Essas três variáveis aqui, de alguma maneira, vai indicar a variação da sua energia interna. Tá? Energia interna. Essa energia interna é a soma da energia potencial que as partículas têm dentro da substância. A energia potencial pode ser potencial elétrica, potencial química, pode ser energia potencial elástica, pode ser energia potencial gravitacional, né? E a energia cinética. Então, cada partícula dessa substância, né, ela tem a sua parcela da sua energia potencial e a sua parcela da energia cinética. Se eu somar todas as energias de cada parcela, eu vou ter a energia interna. Dentro do contexto da termodinâmica, a gente descreve a energia interna, nós conseguimos determinar o valor da energia interna se nós soubermos o PV, o P, o V e o T. E essas equações, elas se relacionam segundo essa equação aqui, que é a equação de Clapeyron, né? PV igual a nRT. Existe uma piada suja sobre essa equação, tá? Só que eu não vou falar. Depois vocês pesquisem. Só pesquisar piada suja PV igual a nRT. Então, esse ΔU aqui significa variação de energia interna, tá? Variação de energia interna. Dentro aqui do contexto do ensino médio, da física do ensino médio, a substância, o tipo de substância que nós vamos estudar a variação de energia interna é o gás ideal, que possui uma energia interna proporcional à quantidade de matéria e à temperatura do gás. Então, a energia interna de um gás ideal é literalmente expressa por essa equação matemática, né? Energia de um determinado estado termodinâmico é igual a 3 meios de nRT, onde N é o número de mols, R é uma constante, que se chama constante universal dos gases, e T a gente chama de temperatura absoluta.
né? Temperatura. E essa temperatura, ela é dada em Kelvin. Ela quase nunca é dada em Celsius. Bom, então a variação de energia interna, né, ela pode ser expressa ou como função da temperatura, ou ela pode ser expressa como a entrada de calor e saída de trabalho. Beleza? Eu poderia, do jeito que essa equação aqui ela é construída da perspectiva que a energia entra na forma de calor e que a energia sai na forma de trabalho. Mas eu poderia colocar em outra perspectiva. Eu poderia colocar na perspectiva que energia entra na forma de trabalho e energia sai na forma de calor. E aí, se fosse nessa segunda perspectiva, seria o contrário, né? O negativo acompanharia o calor e o trabalho acompanharia o sinal positivo. Mas, historicamente, a primeira lei da termodinâmica ela foi construída assim, né? A variação de energia interna de um sistema termodinâmico. Vamos falar um pouco, então, sobre esse trabalho e sobre esse calor. Bom, então, Q representa o calor que entra, Q é literalmente energia térmica em trânsito, né? É uma energia que está entrando ou uma energia que está saindo. Se o calor for uma energia que está entrando, então significa que a substância está recebendo energia térmica de uma fonte quente. A boca de um fogão esquentando uma água, uma água encerrada num recipiente, né, na chaleira, é um exemplo disso, né? Se o calor está saindo, se a energia térmica está saindo na forma de calor, então a substância está em contato com uma fonte fria, né? Quem seria uma fonte fria? O ar-condicionado, que rouba a energia térmica de dentro da sala e joga para fora. A geladeira, que pega a energia térmica da, do, da comida, né? E joga para fora. Então, esse é um caso de fonte fria. Ou então você pode imaginar também um banho-maria, né? Banho-maria também é um exemplo de fonte fria. Beleza? Acabei fazendo um corte aqui sem querer. Nossa, odeio quando isso acontece. Bom, enfim. Eu fiz algumas anotações antes de começar a gravação. E aí acabei fazendo alguns cortes que eu nunca entendo por que esses cortes acontecem. Mas enfim, a gente refaz de novo. Então, a energia entra na forma de trabalho ou pode sair. E energia pode sair na forma de trabalho ou pode entrar. Então, calor e trabalho representam um fluxo de energia. Né? Um fluxo de energia. Beleza? Ok. Existem duas maneiras de se calcular trabalho. Primeiro, se a pressão for constante, então o trabalho realizado pela substância, pelo gás ideal, é simplesmente o produto da pressão constante vezes a variação do volume. E essa variação do volume é simplesmente o volume final menos o volume inicial. Tá? Então, essa aqui é a variação de volume. Então, esse trabalho aqui, né, que é representado por PV igual ΔV, é essa pressão vezes esse ΔV aqui, que é sempre volume final menos volume inicial. Aqui era um exemplozinho que eu tinha colocado, infelizmente vou refazer ele aqui. Pode acontecer, você veja aqui então que o volume ele parte de um volume inicial e vai para um volume final, né? E aí a sequência da variação do estado termodinâmico do 1 para o 2, né? Ela acompanha essa setinha. Então aqui eu tenho uma expansão volumétrica, né? Nesse exemplo aqui eu tenho uma expansão volumétrica. Se eu tenho uma expansão volumétrica, então a pressão não, o trabalho realizado pelo gás produz um trabalho positivo e isso implica em perda de energia, né? Perda de energia na forma de calor. Ou perda de energia na forma de trabalho. E aí, nessa situação, nós dizemos que o gás realizou trabalho para fora, para o ambiente externo, né? Se a pressão variar, então a técnica para se calcular o trabalho é outra.
É uma técnica muito parecida com essa aqui, mas ela é um pouco mais elaborada. Então, digamos que a pressão variou durante uma variação de estado termodinâmico, né? Então, a gente vai ter aqui o diagrama PV. Digamos que a gente tem uma situação dessa aqui, ó. Né? Então, o gás pulou de um estado termodinâmico que nós rotulamos como número 1, né? Um volume inicial, e ele pulou para um volume final. E aí você percebe aqui que esse volume. Ops. Eu quero fazer o contrário. Eu posso ter uma variação negativa de volume. O que significa isso? Que o volume inicial ele o volume inicial ele é menor que o volume final, né? Eu posso ter aqui um volume grandão no início, né? Aqui no estado número 1, e pular para o estado número 2 com o volume final menor. Então, conforme eu venho, o volume vai seguindo esse sentido aqui, né? Esse sentido de direita para esquerda, o volume vai diminuindo. E aqui é o volume zero e a pressão zero, né? Aqui no encontro dos dois eixos. E aí, nessa situação aqui, como eu tenho uma variação negativa de volume, eu vou ter uma variação negativa também de trabalho. Mas aí vejam vocês também que, além do volume variar aqui nessa situação, a pressão também está variando. Então, nós estamos vendo a situação em que a pressão varia, né? Então, para um volume inicial eu tenho uma pressão inicial, e para um volume final eu tenho uma pressão inicial. E aí a área abaixo desse gráfico aqui, né? A área abaixo desse gráfico aqui é o que dá o trabalho. Então, a área dentro desse gráfico aqui é o que dá o trabalho. E esse gráfico aqui ele é delimitado pelo volume final, pelo volume inicial e pela pressão final e pressão inicial. Então, essa área rachurada aqui, né? A área em destaque no diagrama ao lado é numericamente igual ao trabalho realizado pelo gás. Só que nessa situação aqui, quando você aprende na matemática a calcular área de figuras geométricas, você aprende que a área é sempre um valor positivo, né? Só que nesse contexto aqui, a base da figura ela é uma base negativa, porque a quantidade final aqui, ó, é menor que a quantidade inicial, né? E quando tem essa situação, o volume final é menor que o volume inicial, eu tenho então um trabalho negativo, e isso implica um ganho de energia na forma de trabalho. Então, se você tem, por exemplo, como que você enxerga isso, né? Então, se você tem, por exemplo, um gás encerrado por um recipiente, né? E esse recipiente tem um êmbolo aqui em cima, e esse êmbolo ele pode subir e pode descer.
Então, se você desce o êmbolo, você diminui o volume do gás. Então, eu tenho uma variação negativa do gás e um trabalho negativo. Então, a gente diz que o ambiente realizou trabalho sobre o gás e o gás ganhou energia. Agora, se o êmbolo sobe, eu tenho uma variação positiva de volume, e aí a gente diz, então, que o gás realizou trabalho sobre o ambiente, e nessa situação, houve uma perda de energia na forma de trabalho. Beleza? Então é assim que funciona o cálculo do trabalho de um gás. Outra coisa, esse calor aqui, ele é outra métrica que a gente aprendeu lá que vocês aprenderam lá com as aulas do Daniel no começo do ano, no primeiro semestre. Então M é a massa da substância, C minúsculo é calor específico. Depois eu vou falar sobre esse calor específico, ele é uma métrica muito importante. E ΔTzão é variação de temperatura. Então, se essa variação de temperatura aqui for negativa, perdeu-se calor perdeu-se energia na forma de calor. E se essa variação aqui for positiva, ganhou-se energia na forma de calor. Beleza? Aí agora a gente entra para os processos termodinâmicos, né? Nós temos alguns processos termodinâmicos aqui, eu não me recordo quantos, mas o que nós vamos estudar é o processo termodinâmico isotérmico, o processo termodinâmico isocórico, o processo termodinâmico isobárico e o processo termodinâmico adiabático. Nós vamos falar sobre todos eles, tá? No processo termodinâmico isotérmico, nós temos uma variação de temperatura nula. Então, eu tenho a variação de temperatura que é nula. O que significa? Que a temperatura final menos a temperatura inicial é igual a zero. Ou que a temperatura final é igual à temperatura inicial. De outro modo, a gente sabe que a variação de energia interna de um gás ela é função da variação de temperatura, né? Então eu posso enxergar que se nós estamos falando de um gás monatômico ideal, né? Então a variação de energia interna do gás segundo a sua variação de temperatura é dada por essa equação aqui. Se a temperatura final é igual à temperatura inicial, então a variação de energia interna aqui é zero. E qual é a consequência disso? Que todo trabalho que sai é igual ao calor que entra, né? Ou todo trabalho que entra é igual ao calor que sai, né? Todo o calor que entra é consumido na forma de trabalho, ou todo trabalho que entra é consumido na forma de calor. E como é consumido na forma de calor? Quando a substância está em contato com uma fonte fria, né? Teve um corte aqui porque, enfim, falta de habilidade aqui com o aplicativo. Então essa transformação produz uma curva no diagrama PV chamada de isoterma. Então aqui estava escrito curva. Uma curva no diagrama chamada de isoterma. Então digamos que eu tenho um estado 1 que possui uma pressão 1, um volume 1 e uma temperatura 1. E um estado segundo que eu tenho uma pressão 2, um volume 2 e uma temperatura 2. Mas como é uma isoterma, a temperatura final é igual à temperatura inicial, que é igual a uma temperatura, né? Ou seja, para que então a gente tem o seguinte, usando o PV igual a NRT, né? Se eu tenho liberdade para variar a pressão e o volume, e eu sei que N, R e o T são constantes, então eu posso reescrever essa função, essa equação matemática com a pressão sendo função
né? Função do volume. Né? E quem que é essa constante? O N, R e o T. Né? Essa constante aqui em cima é o N, o R e o T. Beleza? Essa constante aqui, essa equação matemática aqui, ela vai desenhar no diagrama PV uma trajetória que a gente chama de isoterma. Então, o diagrama PV aqui, né? E essa trajetória vai produzir uma isoterma. Essa isoterma tem essa aparência aqui, ó. Essa aqui é o PV igual a nRT, P função de V igual a nRT dividido por V. Então, essa aqui é chamada de curva isoterma, aqui na termodinâmica, né? Na matemática, essa curva pode ser expressa assim, ó, uma função de x igual a uma constante dividido por x, né? Esse x tem liberdade de ser negativo. Isso aqui produz um gráfico assim, ó. Então a física só pega esse pedaço daqui de cima, né? Porque o V não pode ser negativo, nem a pressão, né? Mas aí, como a gente generaliza na matemática, o x pode ser negativo, é por isso que tem esse pedaço da curva, e o y também pode ser negativo, né? Na matemática, essa curva aqui, que é essa mesma curva aqui, a gente chama de hipérbole. Hipérbole. A matemática chama de hipérbole ou hiperbólica. A gente tem, pulando para a próxima transformação aqui, que é importante também. Nossa senhora, que chateação, viu? Tinha toda uma expressão matemática aqui embaixo, mas enfim. Então, nós temos aqui o processo termodinâmico chamado transformação isobárica. A transformação isobárica, ela acontece sob pressão constante. Então, eu tenho uma variação de energia interna, só que essa variação de energia interna ocorre sob pressão constante. Quando essa variação de energia interna ocorre sob pressão constante, o trabalho e o calor vão variar de uma maneira específica, né? No caso do trabalho, o cálculo do trabalho é simples, é simplesmente o valor da pressão constante vezes a variação do volume. Tá? Esse diagrama PV de uma transformação termodinâmica isobárica, ela tem essa aparência aqui, ó. Então eu tenho um valor de pressão aqui, né? Um valor de pressão constante e um volume inicial, um volume final, né? E aí a altura desse gráfico, a altura desse diagrama é P, a base desse diagrama é ΔV, e aí o trabalho é P vezes ΔV. Reforçando aqui, ó, conforme o volume está variando, né, ele sai de um estado inicial e vai para o estado final, você vê que nessa situação específica o volume final é menor que o volume inicial, então esse trabalho aqui vai dar negativo. Né? Bom, quando a substância recebe calor na forma sob pressão constante, então nós temos um calor que é recebido sob pressão constante. E aí a gente aplica aqui o que macete, né? Que é massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Esse Czinho P é um C minúsculo chamado calor específico à pressão constante. Tá? Outra coisa,
É muito comum a gente fazer esse tipo de representação aqui, ó, onde eu tenho uma métrica que a gente chama de massa molar, que é simplesmente a massa dividido pelo número de mols da substância. Então, a massa da substância dividido pelo número de mols. Se eu isolar a massa, eu vou ter número de mols vezes massa molar. Se eu substituir essa equação 2 na equação 1, então eu vou ter que o calor recebido à pressão constante é igual ao número de mols vezes a massa molar vezes o calor específico à pressão constante vezes variação de temperatura. Esse produto aqui, massa molar vezes calor específico, a gente chama de calor molar à pressão constante. E esse calor molar à pressão constante, a pressão constante ele é representado pelo C maiúsculo. E o calor específico é representado pelo C minúsculo. Tá bom? A unidade de medida do calor molar à pressão constante, ele é Joule dividido por mol dividido por Kelvin. Beleza? Algumas consequências aqui, né? Uma consequência da expansão isobárica. Se o volume é função da temperatura, tal como energia interna, então, se aumenta a temperatura, aumenta o volume. Se aumenta a temperatura, também aumenta a variação de energia interna. Então, se numa expansão isobárica, né, que eu tenho uma expansão do volume, então o calor que é ganho é maior do que o trabalho que sai. Então, o ganho de energia aqui é positivo, né? É ganho de energia. Se o volume ele se contrai, né? Se o volume se contrai, então significa que a substância está ganhando energia na forma de trabalho e perdendo energia na forma de calor. Tá bom? E aí, se eu tenho perda de energia, né? Se eu tenho energia interna sendo perdida, então calor menos trabalho é menor que zero, calor trocado é menor que o trabalho perdido. O trabalho ganho, né? Ok, vou pular para a próxima. Transformação isocórica. A transformação isocórica ela ocorre sobre volume constante, né? Uma informação muito importante aqui. Se não tem variação de volume, então não tem trabalho. Tá? É automático isso, tá? Se não tem variação de volume, então não tem expansão do gás. O gás não está empurrando nada. Né? Ou o gás não está sendo empurrado. Então, se não tem um gás empurrando ou sendo empurrado, então não tem realização de trabalho. Né? E aí, toda variação de energia interna do gás, ela é denotada pela entrada ou saída de calor. Né? Ou entra calor quando a substância está em contato com a fonte quente e sai calor quando a substância está em contato com uma fonte fria. Né? E esse calor trocado é o calor trocado a volume constante, em que eu tenho... Vou aplicar de novo aqui o macete. É importante ser volume constante, tá? Porque esse calor específico a volume constante, ele é diferente do calor específico à pressão constante. Tá bom? Ainda dentro desse contexto, a gente tem também a massa molar, que é a massa dividido pelo número de mols, ou massa é igual ao número de mols vezes a massa molar. Substituindo essa expressão aqui no Kimacete, a gente tem então que número de mols vezes a massa molar vezes o calor específico a volume constante vezes a variação de temperatura pode ser reescrita como número de mols calor molar a volume constante vezes variação de temperatura. Então, isso aqui é o calor molar
a volume constante. Beleza? Aqui eu mostro a relação que se tem entre o calor molar a volume constante e pressão constante, né? Então, quando eu faço um menos o outro, isso aqui dá exatamente a constante universal dos gases, né? A maneira como se determina essa relação aqui, né? Eu expliquei ela em sala de aula. Ainda sobre o processo termodinâmico, a gente tem também a transformação adiabática. A transformação adiabática ela ocorre exatamente quando o calor trocado é igual a zero, né? Ou seja, não há calor. Não há calor trocado. Então, toda variação de energia interna, ela vai depender necessariamente do trabalho realizado, né? E o negativo aqui é o negativo da fórmula. Então, se eu tenho uma compressão, ou seja, o volume diminui, eu tenho trabalho negativo e, por consequência, variação do volume é positivo. Porque esse negativo aqui é o negativo da fórmula, né? Então, se esse valor numérico do trabalho for negativo, o negativo dele vai bater com o negativo da fórmula e vai produzir uma variação positiva de energia interna. Se eu tenho uma expansão, então o trabalho é positivo e aí eu tenho perda de energia interna, né? Só reforçando, E aí nessa transformação, a pressão e o volume, elas variam conforme essa equação aqui, ó, que é a lei de Poisson. Lei de Poisson. E esse lambda, ele é literalmente o calor específico à pressão constante dividido pelo calor específico a volume constante. E a gente chama ele de expoente de Poisson. Ok? Esse aqui é a transformação adiabática. Ela é muito recorrente. Ela explica bastante bem, por exemplo, quando você coloca gás dentro de pneu, né? Quando você coloca gás dentro de pneu, você varia o volume desse gás. Esse gás ganha matéria. Você varia o volume desse gás, varia também a pressão, e se você tem variação de pressão e variação de volume, você tem entrada de energia aí. Tá bom? Próxima. Não tem mais transformação. Então, agora que a gente viu todas essas transformações, nós vamos tentar aplicar essas transformações para alguns exercícios. Beleza? Bom, esse exercício aí. Esse exercício ele está relacionado muito provavelmente ao cálculo de trabalho de um gás. Ele está disponível nos capítulos que eu que estão prontos para serem baixados na sala virtual de física, tá? Do Moodle. Então, essa questão, eu não lembro qual é o número do capítulo, mas é o capítulo da termodinâmica. Aí você vai pesquisar lá pelo código P161, você vai encontrar essa questão. Certa quantidade de um gás monatômico sofre o processo termodinâmico AB indicado no gráfico. Sendo R igual a 8,31 Joule dividido por mol dividido por Kelvin e a temperatura do estado termodinâmico A igual a 600 Kelvin, a temperatura inicial do gás. Determine o número de mols do gás, a temperatura final do estado termodinâmico B, a variação de energia interna que o gás sofre no processo, o trabalho realizado sobre o gás na compressão do estado A para o estado B e a quantidade de calor trocada com o ambiente. Aqui tá troca, mas na verdade é trocada, né? E a quantidade de calor trocada com o ambiente. Tá, aqui é trocada. Um erro de digitação do livro. Com o ambiente no processo de A até B. Primeiro, isso aqui é uma compressão. Então, o gás vai ganhar. Aqui o gás vai ganhar energia na forma de trabalho. Beleza? Deixa eu ver aqui.
Número de mols do gás. Vamos ver como que eu vou resolver isso. Se é um gás ideal monatômico, então essa equação vale. E essa equação também vale, né? A energia do gás. 3 meios de NR. T. Número de mols do gás. Vamos ver. Então, no estado termodinâmico A, né? Então vamos lá. Estado A. Eu tenho uma pressão A, que vale 10 vezes 10 ao cubo Pascal. Esse Newton dividido por metro quadrado significa Pascal, tá? Eu tenho o volume do estado A igual a 0,3 metros cúbicos, que vem daqui. Número de mols do estado A é igual ao número de mols do estado B, que é o que a gente não sabe. E a temperatura do estado A é igual a 600 Kelvin. Já que é assim, e se eu aplicar o PV igual a nRT? Eu quero encontrar o número de mols, né? Então, o R e o T está multiplicando o número de mols, passo para o outro lado, dividindo. E aí eu tenho o número de mols igual ao produto da pressão com o volume, né? Isso aqui é do estado A, né? Dividido pela constante universal dos gases e pela temperatura do estado A. Quanto que vale a pressão? 10. Aqui é 10 vezes 10 ao cubo, né? Então 10 vezes 10 ao cubo é 10 a quarta. Volume é 0,3. 0,3 é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 1. Né? Esse aqui é... Da onde que eu tirei esse 3 vezes 10 a menos 1? Daqui, né? Porque 0,3 é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 1 metro cúbico. A constante universal dos gases aqui, 8,31, já está na unidade de Sistema Internacional de Medidas. E a temperatura do gás é 600 Kelvin, né? Essa temperatura é essa. E 600 Kelvin pode ser expresso como 6 vezes 10 ao quadrado Kelvin. Efetuando, então, esse produto e essa divisão, deixa eu ver o que a gente tem. Eu vou usar a calculadora aqui. Por causa desse 8,31 fica feio. Deixa eu usar uma calculadora aqui rapidinho. Uma calculadora online. Então, 10 a quarta vezes 3 vezes 10 elevado a menos 1 dividido por 8,31 vezes 6 vezes 10 ao quadrado. Fecha aqui. Então, esse produto, essa divisão, vale aproximadamente... Por causa dessa constante 8,31, o resultado não fica muito bonito. Então, o número de mols é aproximadamente 0,6 mols. Esse aqui é o item A. Item B, qual é a temperatura final? Se é um gás ideal, então essa equação aqui vale também. Ó. PV igual PA, pressão e volume de um estado inicial. Pressão vezes volume dividido pela temperatura de um estado inicial é igual a pressão vezes o volume dividido pela temperatura de um estado final. É a temperatura do estado B que nós estamos procurando, então se o tesão está dividindo, passo para o outro lado, multiplicando, né? Deixa eu ver, o tesão vem para cá.
Fica PB, VB. Esse PA, VA está multiplicando para o outro lado e dividindo. E essa temperatura A está dividindo para o outro lado, multiplicando. A pressão do estado B e o volume do estado B já está dado aqui, ó. Então, olhando aqui o diagrama, a gente tem que no estado B a pressão vale 4 vezes 10 ao cubo pascal. E o volume do estado B vale 0,1 metros cúbicos. E aí eu vou transformar isso aqui para 10 a menos 1 metro cúbico. Beleza? Então a gente põe aqui, substitui os valores. Pressão do estado B é 4 vezes 10 elevado a 3, vezes 10 elevado a menos 1, que é o volume. Pressão do estado A é 10 a quarta, né? Pascal, vezes o volume do estado A, que é 3 vezes 10 elevado a menos 1. Tudo isso aqui vezes 600 Kelvin, que é da temperatura do estado A. Bom, esse 10 a menos 1 elimina com esse 10 a menos 1. 4 dividido por 3, se eu não me engano, é 0,75. Não. É 1,25. Deixa eu confirmar aqui. Não, 1,33. Não vou fazer essa divisão aqui não, peraí. Por causa desses 600 aqui, né? Então vai ficar... Esse 10 a quarta vai bater com esse 10 ao cubo e vai virar 10 a menos 1. Então aqui, 4 dividido por 3 vezes esse dividido por esse dá 10 elevado a menos 1, né? Vezes 6 vezes 10 ao quadrado, que veio daqui. Deixa eu ver. 6 dividido por 3 é a mesma coisa que 2. 2 vezes 4 é 8. Tá bom? 10 elevado a menos 1 vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10. Então tá aqui a temperatura do estado B. Ok? Então esse aqui é o item B. Item C, vamos ver. A variação de energia interna que o gás sofre no processo. Então o que a gente tem aqui? Que a temperatura final é igual a 80 Kelvin. A temperatura inicial é igual a 600 Kelvin. E isso aqui vai ser posto na variação da energia interna, né? A temperatura final é o B, né? Então é 3 dividido por 2 vezes aproximadamente 0,6 vezes 8,31 vezes 80 menos 600. Deixa eu colocar isso aqui tudo já na calculadora para ver quanto que vai dar. Então é 3 vezes 0,6 vezes 8,31 vezes 80 menos 600 por 2. Então, a perda de energia aqui, né, que como variou negativamente a temperatura, então se perdeu energia aqui. Então, a perda de energia aqui é de aproximadamente menos 3.889 joules. Então, esse aqui é o item C.
Item D. O trabalho é realizado sobre o gás na compressão do estado A para o estado B. Bom, o trabalho realizado pelo gás é exatamente o volume abaixo desse gráfico aqui, né? É a área abaixo desse gráfico, né? Eu falei volume, mas na verdade é a área. Então é essa área aqui rachurada. E aí o que a gente tem aqui, né? Se eu calcular a área desse gráfico, essa figura geométrica aqui é um trapézio, né? Ele é um trapézio. E aí existe uma fórmula específica para se calcular a área de um trapézio, mas aqui na física eu costumo dividir o trapézio em duas figuras geométricas, né? Ou três. Aqui nesse caso eu consigo dividir em duas. Eu consigo dividir em um triângulo, né? Mais um retângulo. Correto. E aí, se eu calcular a área do retângulo e a área do triângulo, eu calculo o trabalho. Então, o trabalho é essa área aqui, né? Bom, então é a área do triângulo, que é esse triângulo aqui, né? Mais a área do retângulo, que é esse retângulo aqui. A área do triângulo é a base. Né? Como esse aqui é o volume inicial e esse aqui é o volume final, então vai ser volume final menos volume inicial vezes a altura. A altura vale P, né? P de B. Que aqui no caso é volume final, que é VB, e volume inicial, que é VA. Opa! Na verdade, eu estou calculando a área do retângulo. Volume final, 0,1. Volume inicial, 0,3. Pressão, 4 vezes 10 elevado ao cubo. 0,1 vezes 0,1 menos 0,3 é a mesma coisa que 0,2 vezes 4 vezes 10 ao cubo. Como a gente está calculando trabalho, então esse aqui já é Joule, né? Joule, esse é o produto aqui da Joule. 0,2 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 1, sobra o 4 vezes 10 ao cubo. 2 vezes 4 é 8. 10 a menos 1 vezes 10 ao cubo é 10 elevado a 2 joules. A área do triângulo é base, que é essa base aqui, vezes a altura, que é de 4 até 10, dividido por 2. Então é base, que é VB menos VA, vezes a altura, que é... Deixa eu ver aqui. É negativo, né? Esse aqui dá negativo também? Deixa eu ver como que tá aqui no livrinho. P161.
P161. Eu tô em dúvida se eu tenho que pegar essa pressão final menos a inicial. Eu tô abrindo aqui um capítulo só pra poder tirar essa dúvida. E travou. Abriu. Ops, tava falando com o microfone desligado. Meu arquivo PDF aqui travou. E aí eu vou reiniciar o meu computador. Aí, infelizmente, eu vou ter que fechar essa gravação. E eu vou começar outra, tá bom? Aí a próxima gravação eu vou resolver os exercícios que faltam, que eu separei pra hoje, beleza? Mas, de uma maneira geral, as minhas gravações não passam de 1 hora, então tá razoável encerrar por agora pra começar outra. Então, daqui a pouco eu volto e parto daqui onde parei, tá bom?